E passamos agora a esta segunda atividade do dia de hoje, que será um momento do Dr. Fernando Augusto Mendes Sembranelli, que nos fará a palestra com o tema O Impacto dos Ecossistemas de Inovação e Saúde, a quem convidamos, uma salva de palmas já o recebendo nesta manhã de sábado. Dr. Fernando Augusto Mendes Sembranelli é médico formado pela Unefisp e EMP, com residência médica em administração hospitalar pelo HCMF USP e MBA pela Duke University com foco em Healthcare Management, co-founder do Empreender Saúde e da Live Healthcare Media, responsável pela Saúde Business Forum e site, além do Healthcare Innovation Show. É ex-gerente do Centro de Inovação do HCFM USP e CEO e founder da Health Innova Hub Digital de Inovação e Saúde. A excelência do Dr. Fernando conosco. Perfeito. Bom dia a todos. Muito bom, né, tê-los aqui conosco nesse sábado, um sábado muito bonito. Parabéns, Ulisses, Silvia, pela excelente palestra. Trouxe aqui realmente muitas provocações interessantes. Parabéns ao Ademar Silva e à Associação Catarinense de Medicina por mais esse evento, né? Eu acho que esse evento é um evento maravilhoso. Eu tive o privilégio de vir para cá, de participar desse evento antes da pandemia. Tivemos a pausa. O ano passado tivemos um evento menor. Mas eventos como esse, eles são importantes, mas a importância maior é quando esses eventos continuam com o tempo, né? Eles têm continuidade, que é um pouco do que eu vou falar isso, porque é assim que a gente faz, de fato, um ecossistema de inovação. Perfeito. Bom, eu sou um médico, filho de pais médicos, sou empreendedor por vocação, eu sou um apaixonado por inovação, e só para eu entender aqui do público, quem aqui são médicos ou profissionais de saúde? Levanta a mão. Muito bom. E quando eu me formei em 2006, eu acho que a gente não tinha, né? Primeira coisa, me formei em 2006 na Escola Paulista de Medicina, uma universidade excepcional, mas naquele momento, primeiro, eu não sabia o que seria a minha carreira profissional. Mesmo em São Paulo, a gente não tinha ecossistema de inovação, eu não sabia quem eram os empreendedores em saúde, não tinha nenhum evento semelhante a este evento, quer dizer, e aí eu olhava muito para a minha carreira e falava, bom, o que vai ser disso, né? E aí eu comecei a entender que uma dor muito grande era, de fato, a dor de não ter o ecossistema, né? Ecossistemas são fundamentais, porque eu imagino que muitos de vocês que estão aqui hoje na plateia, na audiência, né, mesmo seguindo carreiras assistenciais, em algum momento vão começar a desenvolver atividades ligadas a empreendedorismo, inovação, cada vez mais saúde digital, né? A gente tem aqui o Rodrigo Thanos, cirurgião plástico, que hoje atua com saúde populacional digital. Então, a gente começa a ver que, independente da especialidade médica, independente de você ser enfermeiro, a gente começa a ver que tem cada vez um número maior de profissionais de saúde atuando com saúde digital. E aí eu acho que, como a gente sempre fala, tem as habilidades que são técnicas, mas também tem as habilidades que são as habilidades comportamentais, e, nesse sentido, são soft skills. É muito importante a gente conhecer a trajetória de outros empreendedores, de outros inovadores, porque muitas vezes o que sai na mídia, como o Ulisses comentou, é quem captou grandes volumes de dinheiro. Mas, será que esse é o melhor caminho? Né? É muito importante, como ecossistema, a gente se desenvolver, ter autocrítica e desenvolver aí né, uma visão multifacetada. A minha vocação pessoal é sempre reunir pessoas, né? Eu sou uma pessoa que eu cheguei, depois de muita análise, eu cheguei à conclusão que eu sou o hub. Então, o nosso papel é trabalhar com aceleração, com comunidade, com comunicação e com educação. Então, se você gostar desse conteúdo que a gente está compartilhando, me sigam no LinkedIn, Fernando Sembranelli. A gente compartilha semanalmente, às vezes diariamente, conteúdos ligados à inovação em saúde.
E eu acredito que, através da comunicação, a gente consegue, sim, ter um impacto muito positivo, porque, infelizmente, ainda hoje, eventos como esse ainda são muito poucos num país de dimensões continentais como o Brasil. Então, cabe a nós também disseminar esse conteúdo, assim como já estava compartilhando muito do que o Ulisses estava compartilhando. É fundamental compartilhar para que outros profissionais possam, né, também se inspirar, se motivar e ter luz, que, no final, todos nós precisamos de luz, né? Eu comecei, junto com o Vitor Aceituno, que hoje está o CEO da SAMI, a gente começou lá atrás fazendo pequenos, médios, grandes eventos, e sempre uma visão... né, a gente criou hoje o Healthcare Innovation Show, que se tornou o maior evento de inovação do Brasil, mas chegou um dado momento que eu falei, olha, os eventos são muito bons, mas todo evento tem que ter um dia seguinte. Hoje esse evento do Summit ACM termina, mas a CAT continua acontecendo, né, todas as iniciativas de inovação aqui da ACM continuam, quer dizer, tem que ter a gente olha para essa lógica, tem que ter uma continuidade, porque a jornada de vocês como empreendedores, como inovadores em saúde, é uma jornada, gente, que é uma jornada de longo prazo, né, e isso é algo extremamente importante. A gente fala muito do exponencial, o exponencial é uma coisa muito hypada, né, e quando a gente olha algumas empresas como a Leve, você vê claramente um crescimento exponencial, mas o exponencial na função matemática é meramente quando a variável está no expoente, né, que é essa curva verde. E isso é uma coisa, assim, cada vez mais na nossa sociedade, a gente tem exemplos de tecnologias que são exponenciais, né? Para mim, no caso brasileiro, não tem nada mais impactante do que o Nubank, por exemplo, um banco que há 10 anos era um entrante do mercado, com uma promessa de um banco roxinho digital, e hoje ele é o 4º maior banco do Brasil, com resultado positivo, e que, né, passou grandes bancos, né, e hoje tem um valor de mercado superior ao Bradesco. E mais do que isso quer dizer, do que o sucesso de uma única empresa, isso quer dizer muito da nossa mudança como sociedade. A mudança da telemedicina ainda é muito recente e foi feita em função desse cenário de pandemia que a gente viveu. Mas a gente está vivendo mudanças na saúde digital que são mudanças exponenciais, agora num momento que a gente começa a plugar inteligência artificial em saúde, né, na telemedicina, e isso vai ter grandes repercussões. Ao longo do tempo, a gente sentiu a necessidade de fazer algumas missões de inovação pelo mundo, né? Inicialmente, a gente começou a olhar muito para o Vale do Silício, até porque eu tinha feito um MBA na Duke. Depois, em 2019, a gente foi para o Canadá e na China, né? E tem coisas muito importantes. Eu acho que em 2014, quando a gente foi para o Vale do Silício, era uma visão, né, o Rodrigo estava lá, assim, é uma visão de realmente... que você realmente estava num ecossistema muito diferente, né? Eu acho que a gente tinha pouca ressonância do que estava acontecendo na China, do que estava acontecendo no Brasil. Naquela época, os valores de investimento já eram valores muito significativos, e a gente ainda não tinha... E realmente, assim, você vai para um ecossistema desse, eu acho que a sensação que a gente tem, fala assim, nossa, isso vai ser o futuro da saúde, né? E isso é uma verdade, eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de visitar qualquer um desses ecossistemas, eu acho que tem um impacto, assim como, mesmo para nós, que eu venho aqui para Florianópolis, talvez há mais de 10 anos, é nítido a evolução do ecossistema local, né, tendo a CAT talvez como um principal pivô, a evolução do ecossistema de inovação de Florianópolis e de Santa Catarina, e hoje realmente é um ecossistema que se destaca em todo o Brasil. Quando você vem para cá, a gente vai falar assim, nossa, tem uma série de fatores que fazem esse ecossistema ser extremamente dinâmico, o que facilita conexões, desenvolvimento pessoal e negócios. Porque muito mais do que, às vezes, a gente olha hoje e fala assim, o grande desafio nosso não é simplesmente, vou lançar uma startup de sucesso, mas é desenvolver esse profissional de saúde que vai atuar com esse futuro da saúde, que é um futuro da saúde cada vez mais digital, né? E tem algumas lições.
a gente sempre olha e fala assim, olha, qual que é o grande desafio que a gente tem? Qual que é o grande desafio que eu tive na minha vida profissional? Gente, uma universidade que não comunica, não conversa com o ambiente externo, né, uma universidade de saúde que não conversa com o ambiente de inovação, que não conversa com as empresas, não convida startups e empreendedores, acaba sendo um ambiente que você fica fechado, isolado, né, onde não tem diversidade. E isso ainda hoje, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. A gente tem um número cada vez maior de graduandos em medicina, um número cada vez maior de cursos de medicina sendo abertos, mas a gente ainda são cursos muito homogêneos, né? Eu lembro que na minha época como graduando, você fica muito tempo, você como médico, você fica convivendo com seus colegas acadêmicos, e a diversidade ela é fundamental, né? Então, você ter contatos com empreendedores, você ter contatos com fundos de investimento, você ter contato, né, com o que está acontecendo fora da universidade, com gestores de saúde, gestores da Unimed, é cada vez fundamental. E aí tem um aspecto fundamental dos ecossistemas de inovação, que é a cultura, né? Para você convidar um empreendedor, fazer um evento como esse, quer dizer, tem que ter uma cultura que permita que isso aconteça. Na universidade que eu me formei, tinha pouco espaço para essa cultura. Quando eu fui para a Faculdade de Medicina da USP, lá realmente a gente teve um espaço para começar a conversar, convidar empreendedores, inovadores, e aí você começa a se inspirar, né? Porque, acima de tudo, eu acho que eu nunca tinha visto uma palestra do Ulisses, por exemplo, assim, nossa, então a gente aprende muito, né? A gente começa a olhar, às vezes, para a pessoa que está trocando, e aí eu acho que isso facilita muito. E eu digo sempre, né, eu acho que agora, e quando eu fiquei nesse período de pandemia, quando você fica só online, o online, às vezes, é muito uma via só, e é fundamental essa troca que os eventos e as experiências podem trazer, né? Então, falando de Vale do Silício, eu acho que o Vale é uma questão incrível. Eu tenho algumas críticas ao Vale, assim, a principal crítica: o Vale tem valores de investimento que são absurdos, né? Antes dessa crise recente, até 2021, o valor médio de rodada no Vale é 30 milhões de dólares. Então, tem muita abundância de dinheiro, se queima muito caixa. Porém, como está aqui na foto da esquerda, você tem uma diversidade, né? Conforme a empresa vai crescendo, conforme a sua startup vai crescendo, você vai tendo acesso a pessoas cada vez mais brilhantes, que podem ser investidores anjo, algumas pessoas de maior sucesso já têm seu veículo de venture capital. Então, não é nada trivial que você possa ter uma reunião com o Steve Jobs ou com o fundador do Facebook, quer dizer, você vai tendo acesso a investidores muito sêniores. Nesse caso, era uma empresa de telemedicina que tinha, por exemplo, o David Kozla como investidor. E aí são duas coisas, né? Três coisas, na verdade. É o acesso ao capital, acesso ao conhecimento da pessoa, né? Porque eu acho que o Ulisses, quando eu vejo uma das coisas da trajetória do Ulisses, por exemplo, ele tem uma trajetória prévia que traz muita bagagem para ele começar a empreender com 59 anos. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa importante. Então, a história, né, você ter acesso à pessoa, e mais importante é ter acesso à rede de relacionamento desses investidores, né? Então, acho que isso é algo extremamente importante. E tem uma coisa do Vale do Silício que eu acho mais incrível ainda, que a gente fala muito do Vale do Silício como tecnologia, né? Mas o Vale do Silício ele é sempre também um vale da biotecnologia. A primeira empresa de biotecnologia que nasceu foi a Genentech, que foi um professor, se eu não me engano, de Stanford, acho que era ele de Stanford ou de Berkeley, e um venture capital, que havia sido demitido, que eles fundaram a Genentech, e começou essa revolução da biotecnologia. E quando a gente fala hoje, gente, aonde está o maior valor da inovação em saúde hoje? Não está nas health techs, está nas biotechs, né? Onde uma droga pode custar por paciente $1 milhão. E isso exige muitos investimentos, né? Lá a gente visitou uma aceleradora de biotecnologia, e isso também é uma área que você vê que você tem que ter governo para desenvolver empresas de biotechs. Aqui no Brasil, a gente está começando, mas essa é uma área que o Brasil perdeu o bonde há 10, 15 anos. Que hoje a gente não tem um ecossistema de
de empresas biotecnológicas. Tem pouquíssimas empresas que tiveram saídas, né, que foram vendidas nesse setor. O Gabriel Vesper vai estar aqui hoje, da Vesper, Gabriel Botos, da Vesper. Quer dizer, a gente começa a olhar que tem coisas que são estratégicas, mas tem muitos setores, como biotecnologia e outros, que a gente precisa do papel do governo para conseguir avançar. E aí, assim, em 2019, a gente esteve em Toronto, gente. E Toronto é uma loucura. Porque, para nós, como profissionais de saúde, o hub de inovação em Toronto fica onde foi no hospital de Toronto, antigo hospital de Toronto, que é esse daqui da esquerda, aonde foi descoberta a insulina. E é muito legal o exemplo, porque o hospital onde foi descoberta a insulina, o pessoal ganhou o prêmio Nobel, e eles licenciaram essa tecnologia da insulina para Eli Lilly, a empresa farmacêutica. E aí os royalties voltaram para a universidade e permitiram que novas tecnologias, novas soluções fossem desenvolvidas, e, posteriormente, esse hospital ele virou a base do que seria a CAT deles, assim, né? Que tanto esse prédio moderno à esquerda é um anexo, assim, é um hub também, que hoje lá também eles se tornaram um grande complexo imobiliário, onde no mesmo espaço você tem cientista, você tem fundo de investimento, você tem as startups, você tem um espaço da Johnson & Johnson de inovação, e pelo subterrâneo você tem a conexão com a Universidade de Toronto. Então, ali, em Toronto, você vê uma conexão muito explícita da universidade com o hub de inovação, e um modelo muito claro de licenciamento, né, das soluções que saem da universidade, que se tornam inovações, e a faculdade recebe royalties por isso. Que aqui no Brasil, ainda é assim, que faculdade ganha grandes royalties pelas inovações que ela produz? A gente produz muito paper nas universidades, mas recebe pouco royalty. Então, isso é um aprendizado que a gente tem que fazer para que, de fato, essa tripla hélice seja cada vez mais sustentável, né? Mas o que a gente vê também no Vale e em Toronto é você ver muitos profissionais de saúde que têm inovação, que são investidores anjo, que têm uma atuação muito ligada à área de inovação. Esse espaço aqui, onde está escrito Johnson & Johnson, a Johnson & Johnson tem alguns espaços de inovação pelo mundo, que é o JJ Labs, que as startups podem ficar lá fisicamente, tem laboratórios para biotecnologia, para pesquisa, e é a estratégia de inovação aberta da Johnson & Johnson. Hoje, já passou mais de 300 startups por esse programa ao redor do mundo, e mais de 20%, assim, um número superior a 30% fechou negócio com a Johnson & Johnson. Então, é uma estratégia de inovação aberta para que a maior empresa de saúde do mundo possa ter um relacionamento com as startups do mundo inteiro. Né? E qualquer um daqui pode aplicar se tiver um projeto que faça sentido. Agora, em 2019, a gente foi para a China. E China, gente, a gente pode falar de tudo, assim, mas China foi a coisa mais chocante que eu já fui em termos positivos, assim. Porque o Vale do Silício, você está lá, Tesla, tal. Primeiro, que a cultura é parecida com a nossa. Segundo, que a gente já tem algumas expectativas. Mas China, você está num ambiente que tem 1 bilhão de pessoas, que tem um sistema de saúde que está, de fato, em construção. Quer dizer, o sistema de saúde hospitalar, eles estão construindo agora, porque é via PPP, você não pode construir simplesmente porque você quer, você tem que ter autorização do governo. E lá, como tem 1 bilhão de pessoas, lá a saúde digital vem em primeiro lugar. Então, a telemedicina deles, certamente a telemedicina mais avançada do mundo, e é uma telemedicina que já plugou, que já faz o fluxo inteiro com inteligência artificial. Eu lembro, isso foi em 2019. Em 2019 a gente foi lá, eu lembro que as pessoas que, quando já estavam pedindo dinheiro na rua, já pediam usando o QR Code. E aí, gente, fala assim, pô, mas aí você fala assim, o futuro. O problema, gente, que passou 2 anos com a questão do Pix, o Brasil está exatamente no momento que a China estava. Então, o grande desafio é que a gente tem uma correlação Brasil-China muito parecida. Os países são muito parecidos, né? E talvez o grande takeaway aqui dessa fala, assim, olha, a telemedicina que a gente vê hoje vai evoluir rapidamente. No momento que a gente pluga inteligência artificial, ainda mais agora que a gente já tem uma noção do que a inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, ela é capaz de fazer. E isso foi de tirar o fôlego na China, porque você vê uma sociedade muito digital, onde não tinha uma infraestrutura física.
né? A gente foi visitar um hospital lá, não tinha hotelaria, tinha medicina tradicional chinesa junto com medicina ocidental, mas claramente era um outro paradigma. E essas imagens ficam se repetindo, né? Cada vez mais assim. A gente está num ponto de inflexão na saúde. E eu acho que sim. Eu acho que né, a gente teve pela primeira vez no Vale em 2014, quer dizer, e rapidamente a pandemia ela foi um catalisador, mas agora as mudanças que a gente vai vir para frente são cada vez maiores. E a hora que você tem uma tecnologia como o ChatGPT, que é gratuito, né, todo mundo começa a testar, você, em pouco tempo, se tornou um dos 10 sites mais utilizados no mundo, você vê que né, não tem que passar em reunião de conselho para as pessoas começarem a testar, você, de fato, quebra todas as objeções, e, de fato, a gente está num momento de aceleração desse cenário. Né? Então, e só para fechar sobre a China, assim, a China a gente foi visitar, por exemplo, um acelerador de hardware. Então, o pessoal não acelera, né, aqui em Floripa tem. Lá, simplesmente, você não precisa acelerar só software, você tem toda uma cadeia de fornecimento para desenvolver novas soluções de hardware. Já falei um pouco de Floripa, eu acho que essa visão de ecossistema é fundamental, porque, na prática, o grande desafio, você hoje, como profissional de saúde, qual que é a formação que você tem que ter, qual que é a carreira, qual que é a forma, né, qual que é a sua trajetória profissional para você chegar onde você quer. Né? A gente começa a olhar e sabe assim, para nós é muito claro que hoje vai ter uma série de oportunidades de emprego, oportunidades profissionais ligadas à inteligência artificial, à data analytics, né? E o que a gente começa a olhar é que o mercado, a gente não está formando e não está desenvolvendo profissionais, né? Aqui eu vou focar na área da saúde, com essas habilidades. A gente ainda está formando muitos médicos, muitos graduandos, mas em áreas tradicionais. E cada vez mais a saúde vai exigir uma formação, uma especialização em áreas, né, em competências digitais, de tecnologia. Né? E isso é uma das coisas, assim, o brasileiro, ele está entre os 3 países que mais ficam em mídias sociais por dia, são mais de 5 horas por dia. O TikTok e o WhatsApp são os aplicativos mais usados. Né? Hoje, o paciente quer conversar com você como? Ele não quer que você ligue para ele, que a secretária ligue. O paciente quer conversar com você, profissional de saúde, através do WhatsApp. E este é um mercado de mensageria que cresceu enormemente. Eu tive no Rio recentemente, muitos dos expositores eram plataformas profissionais de comunicação via WhatsApp. Então, é impressionante também como a forma de comunicação mudou. Né? Eu acho que, mesmo aqui, muito da nossa comunicação entre nós é via WhatsApp. O TikTok, ele é interessante porque agora teve a alteração da resolução do Conselho Federal de Medicina sobre publicidade médica. E o que a gente consegue perceber? Se você começa a perceber que já tem profissionais de saúde que subiram drasticamente o nível da comunicação digital deles. Eles estão contratando estúdios, estão contratando marqueteiros para fazer uma comunicação digital. Então, a gente começa a perceber que a comunicação digital em saúde vai ser cada vez mais profissional. E hoje, o que traz paciente para o seu consultório? É uma comunicação digital estruturada. Né? Sendo que, para muitos profissionais, o principal meio é o Instagram, LinkedIn, para o outro já começam a ter o TikTok, mas você tem que ter uma estratégia clara e tem que investir também. Né? A gente tem que aprender como utilizar essas ferramentas, mas o que a gente pode trazer de dados para vocês, estejam nessas ferramentas, porque no TikTok, por exemplo, as pessoas ficam, o público médio fica mais de 2 horas por dia, é muito tempo. É muito tempo. A gente tem que sempre olhar esses dados, aonde que o nosso público, aonde que o nosso paciente está investindo o seu tempo. E aí eu acho que tem uma coisa, o profissional de saúde do amanhã somos nós. Eu acho que desenvolver um profissional de saúde do amanhã exige tempo, não é uma formação, vou fazer um MBA, mas eu acho que são experiências, é formação técnica, desafios profissionais que, de fato, fazem com que esse profissional se desenvolvam. São muitos desafios, é importante o autoconhecimento. Eu tenho a minha terapeuta,
mas essa transformação da saúde está cada vez mais rápida, né? E eu acho que, conversando com vocês, né, eu tive o privilégio de conhecer, por exemplo, o Thanos, quando estava começando o projeto, né, muita gente começa com o desejo de fazer algo diferente. Muitos profissionais de saúde entram em inovação, mas vocês já são bem-sucedidos na sua área assistencial. Ótimo. Mas é importante se desenvolver para também ter sucesso, para também ter impacto, cuidar bem dos seus pacientes na área, né, digital. E a gente tem um grupo de membros, mas fundamental, gostou do nosso conteúdo? Nos sigam nas redes sociais. Assim, a gente entende cada vez mais que isso é fundamental. A gente tem pessoas incríveis conosco, e eu acho que, acima de tudo, vocês têm que estar, né, a gente tem que estar cercado de pessoas boas. A gente tem muita troca para fazer. Eu acho que tem muita informação importante que não sai na mídia, que a gente não consegue debater, né? E eu acho que é importante a gente ver uma apresentação como Maurício, assim, vejam os resultados, vejam como a pessoa compartilha as informações, e é muito importante que a gente aprenda aí com pessoas brilhantes como vocês. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao Dr. Fernando Augusto.